Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição desse domingão, pra gente colocar aqui uma enquete. Quem você prefere como lateral direito do Botafogo? A manutenção do Vitinho ou o retorno do Matheus Ponte, que também era um lateral extremamente criticado pela torcida, mas que nos últimos jogos como titular segurou o rojão e fez até gol decisivo em jogo importante. O Vitinho, que veio da Inglaterra, chegou, assumiu a titularidade com o Arthur Jorge, mas não vem agradando nas últimas partidas com a camisa do Botafogo. E aí, Vitinho pela experiência ou Matheus Ponte pelo que vinha atuando nas últimas partidas em que foi titular? Vamos lá, quero saber o que vocês pensam. E vamos fazer uma análise do Peñarol. Peñarol está atuando lá no Campeonato Uruguaio, no Campeonato Nacional, assumiu a liderança provisória, mas o Nacional era o líder, tem um jogo a menos, vai jogar hoje, pode colocar aí 3 pontos à frente do Peñarol, se vencer, se empatar, assume a ponta com 1 ponto de diferença. E como é que está o Peñarol nesses últimos jogos? Vamos analisar aí essas partidas do Peñarol no Campeonato Uruguaio para saber, né, como é que vem o rival do Botafogo, mas só depois da vinheta. Vocês já estão ligados que a nossa parceira Golcase está sempre trazendo promoções maneiríssimas para você que curte o canal Gigante Glorioso. E agora eles estão lançando a linha Fire. Se você entrar lá no site da Golcase, além daquelas capinhas maravilhosas que você pode personalizar, tem a camisa nova do Botafogo, tem diversos modelos para você adquirir na Golcase com o nosso cupom GOLGLORIOSO, que, claro, vai estar o QR Code aqui na tela e o link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas se liga, dá uma olhada nessas estampas da linha Fire, linha nova do Botafogo. Tá muito maneiro, muito bem feito, material, acabamento incrível, incrível, claro, deixa a tua água geladinha, sua bebida geladinha. Olha só esse aqui, cara, tem uns detalhes aqui que não sei se dá pra vocês perceberem aí, mas tem uns relevos aqui. É realmente uma qualidade absurda, qualidade premium que só a Golcase traz pra vocês. Mas vocês podem adquirir com o nosso cupom GOLGLORIOSO, então não perde tempo, entra lá no site da Golcase, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso aí, Michael Martins. Obrigado aí pela participação. Gente, produtos Golcase são os melhores produtos que vocês vão encontrar no Brasil. E é claro, utilize o nosso cupom GOGLORIOSO, que vocês têm um desconto maneiro, além de ter os melhores produtos do mercado, tá certo? Vamos lá. Nosso adversário, o Peñarol, adversário de quarta-feira, eliminou o Flamengo nas quartas de final da Libertadores com uma vitória no Maracanã, segurou um empate ali no Uruguai. E depois disso, como veio o Peñarol nos últimos jogos atuando no Campeonato Uruguaio? O Botafogo a gente está acompanhando, né? A gente sabe que, apesar dos tropeços, o Botafogo mantém-se na liderança, independente do que acontecer entre Palmeiras e Juventude, mas o Botafogo teve 2 tropeços aí nesse caminho, né? Foi o empate com o Grêmio e o empate contra o Criciúma. Falando em termos de invencibilidade, o Botafogo está invicto há mais de 2 meses. 2 meses e 10 dias. O Botafogo está invicto há muito tempo. São muitos jogos. E o Peñarol teve uma derrota importante. Nos últimos 4 jogos que o Peñarol fez, um desses jogos foi contra o adversário mais importante. Foi o jogo valendo a liderança. Exatamente o clássico uruguaio Peñarol e Nacional. E mesmo com 1 a menos, o Nacional conseguiu vencer o Peñarol por 2 a 1. Então, no Clássico Uruguai, valendo a liderança do campeonato nacional, o Nacional de Montevidéu venceu o Peñarol por 2 a 1, com um jogador a menos o Nacional. Então, a análise que eu faço num primeiro momento é: a imprensa uruguaia tem batido muito nas coletivas, né, com o Diego Aguirre, nessa história de como é que você pensa em parar o Botafogo. A última foi: vai ser um jogo em que vocês vão lutar contra Mike Tyson, utilizando várias metáforas, porque o Peñarol, apesar de, nesse momento, ser o líder do uruguaio, ele tem um jogo a mais do que o Nacional que joga hoje, né, contra um adversário lá da parte de baixo da tabela. O Nacional é favorito a vencer hoje e reassumir a liderança. Há uma cobrança na imprensa depois dessa derrota no Clássico para o Nacional. Porque o Nacional está fora da Libertadores, ele foi eliminado nas oitavas de final para o São Paulo.
E o Peñarol é a esperança uruguaia de retornar a vencer um título grande depois de tanto tempo, depois de tantos anos. E o Peñarol, no único jogo depois da partida contra o Flamengo que fez a Vera valendo, ele fracassou, ele perdeu. Né? Depois fez mais 3 jogos contra equipes menores, né, do Uruguai. Algumas partidas venceu na conta do chá, outras venceu com certa tranquilidade. Ontem, por exemplo, colocou basicamente reservas, né, na partida do Campeonato Uruguai. Venceu bem, tranquilamente. Só 3 titulares entraram em campo pela partida do Campeonato Uruguai, que fez com que o Peñarol reassumisse a liderança do campeonato com um jogo a mais. Né? Então, assim, para nós, analisar que esse time do Peñarol é um time competitivo, é um time que vai buscar matar o jogo, vai fazer o antijogo, né? A gente teve um ensaio do jogo do Criciúma, ele vai buscar fazer o antijogo, mas algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro que o Peñarol não é o Criciúma, são equipes diferentes, com jogadores diferentes, a qualidade do time é diferente, as deficiências também são diferentes. O Arthur Jorge está muito focado nesse jogo contra o Peñarol. Não estou dizendo aqui que ele não focou no jogo contra o Criciúma, nada disso, tá? Mas, de certa forma, eu percebi nesse jogo contra o Criciúma alguns movimentos do Arthur que não me agradaram. Por exemplo, por que não usar o Alan? O Alan é o melhor jogador, tirando os que estão atuando, o Alan é o melhor jogador de meio campo que a gente tem. É um jogador que tem mais classe, é um jogador que tem mais visão, é um jogador com muito currículo. Por que o Alan não foi utilizado? Por que o Júnior Santos ficou fora? Eu trouxe para vocês aqui, inclusive no Shorts, né, que o Botafogo quis preservar o Júnior Santos. Tá? Não houve contusão, não houve nada, ele tá bem, mas o Botafogo quis preservar. Alguns movimentos, Matheus Martins, por que ele não entrou? Por que ele colocou o Carlos Alberto? Então, assim, alguns movimentos, o Bastos também não entrou, né, por conta do desgaste, me fazem pensar que talvez, tá? Isso é uma opinião minha, galera. O Arthur Jorge tenha pensado o que qualquer um pensaria. Olha, com o que a gente tem aqui, dá pra ganhar do Criciúma. Com o que a gente tem aqui, dá pra ganhar do Criciúma. E sinceramente dava, né? Dava pra ganhar do Criciúma. Não ganhou. Agora, pro jogo de quarta-feira, a gente tem o retorno do Bastos. A gente tem ali os jogadores que não foram utilizados, né, como o próprio Matheus Martins, o Alan, o Júnior Santos. Estão ali 100%, prontinhos para dar o seu máximo no momento que forem exigidos, né? Eu fico pensando que realmente o Arthur Jorge possa estar muito mais focado em como furar essa retranca do Peñarol e esqueceu ali do jogo contra o Criciúma de tentar pensar numa estratégia melhor, né? Porque o Botafogo poderia ter jogado melhor no jogo contra o Criciúma, principalmente no primeiro tempo, que foi muito ruim, tá? Então eu acho que são partidas diferentes. E o Alexander Barbosa também fez um outro lembrete, que agora é o nosso campo. E nem todos os times estão acostumados a atuar na grama sintética. E isso é verdade. Nós reclamamos aqui durante anos. Eu sou um deles. Reclamei durante anos de jogar no campo do Atlético Paranaense. Porque mesmo sendo grama sintética, até hoje, é uma grama sintética que os adversários reclamam. Da qual os adversários reclamam. Porque é uma grama sintética com uma qualidade ruim. É um piso duro, né? Tanto que alguns jogadores do Botafogo foram preservados dessa partida. E nem todo mundo está acostumado, realmente. A bola corre mais, o jogo é mais veloz, e o time do Peñarol não é um time veloz. É um time que gosta de travar jogo, é um time que cadencia no meio campo. Pode ser realmente um trunfo do Botafogo. O Alexander Barbosa lembrou muito bem e pode ser realmente um trunfo aí do Botafogo para cima da equipe carboneira, para a equipe em cima da equipe do Peñarol. Agora, analisando esse time do Peñarol, é um time que tem 3 jogadores muito inteligentes. E o Botafogo lá na frente. São 3 jogadores muito inteligentes. Exatamente os jogadores que participaram do gol do Peñarol contra o Flamengo, né? Que é o meio-campo, o Baez, que é muito inteligente, o Cabreira, que é um jogador diferenciado, é um cara de um toque só na bola. Esses jogadores, principalmente esses 2, precisam ter a atenção total do Botafogo. O Gregory tem que marcar em cima desse meia uruguaio, porque ele é muito esperto, num espaço curto de tempo ele consegue fazer um lançamento. Com o retorno do Bastos a gente fica mais tranquilo por conta do entrosamento da zaga alvinegra, tá?
Agora, eu acho que é uma partida que o Botafogo tem possibilidades, principalmente se fizer um bom primeiro tempo, possibilidades de levar uma vantagem para o jogo contra o Uruguai. Seria muito ruim que o que vem acontecendo se repetisse, né? Que o Botafogo não vencesse nos seus domínios. Nós já estamos tropeçando com o mando de campo há 3 partidas. Jogo contra São Paulo no Newton Santos 0x0, Grêmio no Mané Garrincha 0x0 e Criciúma no Maracanã 1x1. Então são 3 tropeços seguidos jogando como mandante. Não dá mais para seguir nessa rota, né? É o momento decisivo da temporada, a gente tem que olhar para esse jogo contra o Criciúma como apenas um desvio de rota e tem que retomar na quarta-feira. Quando aconteceu o tropeço contra o Grêmio, nós conseguimos logo no jogo seguinte contra o Atlético Paranaense os 3 pontos. Que seja da mesma forma agora. Contra o Criciúma não conseguimos os pontos, agora contra o Peñarol vamos buscar esses pontos para a moral do Botafogo voltar e contra o Bragantino a gente manter a nossa diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, eu lancei a enquete aqui no início e eu quero saber de vocês. Quem o Arthur Jorge deve ter como lateral direito nesse time do Botafogo? O Matheus Ponte, que quando saiu o Damian Soares, aliás, para o Peñarol, né? Quando o Damian Soares saiu, ele assumiu num momento muito difícil, muito complicado, que foi o momento do jogo contra o Bahia, em que o Botafogo perdeu por 1x0 na Copa do Brasil. Fez um bom jogo. Matheus Ponte fez um bom jogo. Depois, passou por jogo contra o Palmeiras, Flamengo, fazendo um gol contra o Flamengo, um lateral que tem mais chegada no ataque, com mais qualidade, tanto que tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, gols em que o Botafogo venceu, né? Venceu o Atlético Goianiense com gol do Ponte, venceu o Cuiabá com gol do Ponte e venceu o Flamengo por 4x1, primeiro gol do Ponte. E é um lateral que vinha agradando. No jogo contra o Palmeiras ele não afrouxou. Não afrouxou. Fez uma partida muito digna de um jogador nível seleção. É um jogador que foi campeão mundial sub-20 com o Uruguai, da Copa do Mundo sub-20. E aí entra o Vitinho, que é um lateral que chega realmente com status de titular. Era uma cobrança nossa, né? Cadê o lateral direito? Confiar só no Ponte. O Ponte tá sozinho, não dá para ter só o Ponte. Chega o Vitinho, um lateral que jogou a Premier League, faz algumas boas partidas, mas na maioria delas não vem agradando a torcida do Botafogo. A questão da penalidade, realmente, né? Foi quase um touchdown, né? No jogo contra São Paulo. Mas aí o Botafogo se classificou, tá tudo certo. E o Vitinho fez uma partida boa ali no jogo contra São Paulo. Agora, o jogo contra o Criciúma, realmente os laterais não foram bem. Tanto o Alex Telles como o Vitinho. Não acertaram um cruzamento. Um cruzamento. O gol do Botafogo foi o cruzamento do Cuiabano. E o Vitinho, além de não ter acertado o cruzamento, ele perde um gol que não se pode perder. Tá? Uma jogada sensacional do Luiz Henrique, ele perde um gol debaixo da trave. Gol. Mesma coisa que fez contra o São Paulo. Touchdown. Não sei se na Inglaterra a trave é maior, né, Vitinho? Mas não se pode perder um gol desse. Jogador de futebol profissional não pode perder um gol desse. E aí a torcida começa a cobrar o Ponte, que não estava relacionado nessa partida, tanto que o Arthur Jorge teve até que justificar, porque quando o Vitinho saiu ele coloca o Carlos Alberto, né? Quando na verdade o Tietê poderia ter feito ali, né? E ele poderia ter colocado outro jogador, enfim, já passou, né? Mas, torcida do Botafogo, eu quero saber a opinião de vocês. Um jogo decisivo contra o Peñarol, mexe, bota o Matheus Ponte ou mantém o Vitinho? E aí eu quero saber a opinião de vocês antes de emitir a minha opinião. Na segunda edição a gente traz aqui o resultado da enquete e é claro, a gente vai falar também sobre isso e muito mais, né? Sinceramente, hoje, uma chuva dessa, não vou sair para lugar nenhum, eu vou ligar o meu secador mesmo, não quero nem saber. Jair Ventura, tô contigo, vambora! Beijo grande, galera. Saudações alvinegras, fui.